Vamos chegando com mais um vídeo aqui do canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista e sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora, cara, falar sobre SAF mais uma vez. Mas antes vamos falar rapidinho só sobre o Lelê, porque o Ceará confirmou a contratação do atacante Lelê do Fluminense. O jogador sai do Fluminense não em definitivo. O jogador vai para a capital cearense com 27 anos para reforçar o time do Vozão até o final do ano por empréstimo. Portanto, o Fluminense emprestou o Lelê para o Ceará. No caso do Lelê, uma informação que a gente já trouxe aqui desde o final de fevereiro, acho que no dia 20 de fevereiro, a gente trouxe essa informação aqui no canal Raiz Tricolor, né, a nossa apuração do Jornada KTO 1902, de que já existia uma negociação muito avançada. Essa negociação acabou dando uma travada quando o Ceará conseguiu destravar a negociação com o Pedro Raul. Como eram dois jogadores da mesma posição, o Ceará esperou um pouco e depois viu a necessidade de ainda ter mais um centroavante para a disputa do Campeonato Brasileiro. Hoje ele foi anunciado, o Lelê, nas redes sociais do Ceará, ó, e aí mostrando alguns gols, né, do Lelê feitos tanto no Campeonato Carioca quanto também no Campeonato Brasileiro. É um atacante que eu acho que, cara, vai ser bom pro Fluminense o Lelê no Ceará. Acho que não tinha mais como o Lelê continuar rendendo no Fluminense. Então é ideal que ele vá para lá e renda por lá, e acho que pode ter um novo começo ali. Essa estreia dele no Campeonato Brasileiro de 2023 empolgou muita gente, sem dúvida nenhuma. O Carioca de 24, o início ele também empolgou. Mas a bem verdade é que o Lelê nunca chegou a ser o que se esperava dele. E não é que se esperava muita coisa também do Lelê, mas acho que dentro do tempo acabou não rendendo o suficiente para poder ser mantido aqui no Fluminense. Sorte ao Lelê, sorte ao Fluminense e nesse caso, sorte ao Ceará também, né? Que renda por lá e que todo mundo fique bem na parada. E aí, só pra confirmar, o Fluminense agora, né? Não dá nem pra botar desculpa de que tem o Lelê ainda. O Fluminense hoje só tem efetivamente no seu hall ali de centroavantes 2. Cano e Everaldo. O John Kennedy está no México, o Lelê está no Ceará, o João Neto também já saiu, o Cauã Elias já saiu. Então, uma terceira opção chutaria que é o Kevin Serna, tá? Na opinião do Mano Menezes. Mas isso é papo pra uma outra história. Vamos lá, vamos falar aqui agora outras notícias. Mas antes você deixa o like aqui embaixo, eu não pedi aqui no início, tá? Mas se inscreve aqui também no Raiz Tricolor. Isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo e produzindo bastante conteúdo sobre o Fluminense pra vocês, beleza? Antes disso, deixa eu só te ensinar um macetinho na Fute Fanatics, tá? A loja que patrocina a gente aqui no Raiz Tricolor. Normalmente, quando você abre a Fute Fanatics, igual tem o link aqui embaixo na descrição, você vai achar uma série de produtos do Fluminense personalizados, oficiais, licenciados. Até faca do Fluminense tem, cara. Tem tudo lá na Fute Fanatics, ó, caneca, a boa parte da nova coleção do Fluminense. Só que deixa eu te ensinar um macetinho aqui, tá? Pra você que gosta de pegar aqueles produtos que estão na xepa. Você vai vir aqui e marca o teu tamanho, tá? Marcar aqui meu tamanho, GG. Marquei aqui, mas não vou marcar o tamanho aqui agora, porque eu sei que, obviamente, quem tá me acompanhando aqui não necessariamente veste GG. Aí você vem aqui, ó, você que gosta da camisa de jogo, tá? Você vem aqui e marca Umbro e bota filtrar. Vem aqui no ordenar por menor preço. Vai aparecer todos os produtos que são oficiais da Umbro, aqui ó, bola, calção e tal, e do menor preço para o maior. E aí numa dessa, ó, tem camisa juvenil aqui, ó, camisa de 8, 10, 12 anos pro teu filho a R$100, e que esse valor desce mais, tá? Porque você pode usar o cupom JORNADA10. Usou o cupom JORNADA10, o valor diminui ainda mais. Se você veste P, ou você tem um filho que já tá um pouquinho maior e já cabe P nele, tem camisa oficial do Fluminense, sem patrocínio, por R$100, pô. Camisa oficial do Fluminense. Se você é mulher também, tem todos os tamanhos por 120. Camisa atual do Fluminense. Pra criança também. Ah, pô, Gabriel, não, mas camisa de goleiro. A camisa de goleiro, todos os tamanhos também, tá saindo por 139, que se você usar o cupom Jornada 10, já vai diminuir mais 10%. Esse valor já cai pra 120 e pouco. Se você pagar no cartão, você pode parcelar. Mas se você pagar no Pix, cai mais 10%. Então, na verdade, tá uma camisa oficial aqui do Fluminense de goleiro, que você pode personalizar. Tá saindo por quase R$110 praticamente. Tem camisa, ó,
feminina, masculina, tem a camisa já com o número do Germancano, todos os tamanhos, também vai sair aí a cerca de R$120, já com o número 14. Camisa atual do Fluminense também saindo a pouco mais de R$120. Então aproveita, o link vai estar aqui embaixo na descrição pra você passar lá na Foot Fanatic. Cupom Jornada10 te dá desconto. Vamos falar de uma outra notícia agora. A gente fala sobre a notícia publicada lá no canal do José Ilan, sobre uma proposta de um grupo árabe que teve interesse na compra da SAF do Fluminense, só que a BTG e o Fluminense não deram prosseguimento à compra. Vamos lá, eu vou passar aqui a notícia e depois eu dou a minha opinião e uma explicação, né, para quem entender. O José Ilan disse o seguinte, tá? Abre aspas aqui porque ele disse lá no vídeo dele. Fluminense e BTG já foram procurados formalmente por mais de um interessado na aquisição da SAF do clube. Um deles eu tenho detalhes, né? Ele falando. Aconteceu em janeiro, quando um representante de um grupo estrangeiro dos países árabes consultou o Fluminense. Ele quis fazer uma proposta formal para a compra da SAF. Esse representante teve reuniões com o Fluminense e com o BTG. Falou com o vice-presidente Matheus Montenegro, com o presidente Mário Bittencourt e também com o BTG, o banco que vem tocando a negociação. Só que essa negociação não andou, e não porque não houve interesse na proposta do investidor. Nem chegou nesse estágio. Em algum momento, em janeiro, o Fluminense e o BTG falaram que não seria possível avançar, já que o negócio estava muito evoluído de outra forma. Houve uma insistência de quem estava interessado em apresentar a proposta. Provavelmente, não tenho essa informação, disse ele, seria uma proposta muito melhor do que envolvendo os cotistas, porque vem de um grupo forte, o grupo dos países árabes, onde a gente sabe que dinheiro não é tanto problema assim. Mas o Fluminense sequer ouviu números da oferta, ele foi rechaçado, isso aconteceu não somente com esse grupo, fecha aspas. Vamos lá. Só é importante eu destacar, como eu falei lá atrás, que eu vou trabalhar 100% de sinceridade, né? Só tendo uma trava ética aqui no máximo com essa questão da SAF, tá? Então, só deixando sempre claro isso aqui. Não que eu não seja 100% sincero nos outros, mas a gente tem alguns cuidados ali que a gente tem de mencionar uma coisa, porque no futuro pode mudar, mas isso aqui eu vou dar minha opinião 100% sempre, tá? É importante a gente pescar o que o José Ilan falou primeiro e trazer para o crivo nosso da notícia. Eu não apurei isso. Então, nesse caso da SAF, a única pessoa, ou melhor, vou botar o único veículo que eu boto a minha mão no fogo para cada apuração que sair, tô falando no geral, é o Raiz Tricolor, os canais do grupo Jornada KTO 1902. E não porque a gente seja melhor do que alguém, não é essa a parada. É porque eu sei com quem foi apurado, eu sei as fontes, a gente tem essa questão. Beleza? Então é o único que eu vou chegar aqui e falar. Isso eu acredito que seja 100% de verdade sem que eu te tenha apurado. É só se for o Lessa, foi uma informação trazida pelo Cauã, pelo Rafael, os jornalistas aqui do Jornada. Então, beleza? Então não é um problema com o GE, não é um problema com o Lance, não é um problema com nenhum canal de YouTube. Eu sempre vou ter um pé atrás, porque a SAF se tornou um assunto político no Fluminense. E tem que se tornar um assunto político mesmo. Mas pela falta de transparência na condução do processo do Mário Bittencourt, ele abriu margem para que todo esse assunto da SAF se tornasse uma briga política e não um assunto político. Então eu sempre tenho receio com apurações. Mas, partindo do pressuposto de que o que está dito pelo José Ilan bate tudo certinho, sem nenhum problema, o que eu trago só como reflexão? Primeiro, era óbvio que ia aparecer notícia assim. E sabe qual é o mais complicado? Sabe quando... Vamos para analogias do Gabriel, né? Mas essa é fácil de entender. Sabe quando aquele jogador vai cruzar e ele faz o gol direto? Né? Sempre tem esse caso. O cara foi cruzar... E aí ele sai e ele vai dar entrevista. E se ele der entrevista falando que ele foi cruzar, todo mundo vai falar aí, ó, foi sincero, legal e tal. Só que se ele der entrevista falando bem assim, não, tentei fazer o gol, todo mundo vai tratar como mentira. E não importa realmente se ele tentou fazer o gol ou tentou cruzar. Todo mundo já parte do pressuposto de que ele foi tentar cruzar e errou. Por que eu tô fazendo essa analogia? Consegue ver a relação com a questão do Mário Bittencourt? A partir do momento em que ele coloca cláusulas e condições para trazer propostas para serem votadas pelos sócios, ele cria um filtro nele
que só ele e o Matheus Montenegro e quem mais estiver ali no núcleo decisório da gestão atual vai saber. E aí ele mesmo, com essa falta de transparência, prometendo a transparência só quando tiver a proposta que eles gostarem, cria a possibilidade de, e aqui eu abro só um parêntese, sendo ou não sendo verdade, que a gente olhe para essas notícias e acredite. É o cara que fez o gol no cruzamento errado. Não importa o que ele vai dizer, não importa. É justo você acreditar que ele sempre foi cruzar e que ou ele falou a verdade se ele falou que foi cruzar, ou ele mentiu se falou o outro. Se falar que foi fazer o gol direto. É factível, é justo que você olhe para o torcedor e ainda que não seja verdade que alguém enganou o José Illan, então novamente, não é uma questão de jornalista, tá? Eu tô só trazendo para a prática aqui. Ainda que um torcedor não acredite na apuração do José Illan, você não pode afirmar para esse torcedor que isso não aconteceu. Ele não pode. Por quê? Porque a gente não vai saber de nenhuma proposta. Qual que está sendo o problema? Deixa eu deixar claro aqui. Qual que está sendo o problema dessa transformação de SAF do Fluminense? A gente tem uma gestão que está há 5 anos, quase 6 no poder. Vai fazer 6 agora, daqui a 3 meses, faz 6 anos no poder. Essa gestão estuda SAF há um bom tempo. E tudo que saiu publicamente sobre a SAF foram através dessa gestão e conversões que se contradisseram ao longo do tempo, com mudanças. Os estudos começam ao longo de 2022, 2023. O que é passado inicialmente para o clube? O presidente Mário Bittencourt, em coletiva, quase que batendo na mesa, mas sendo bem enfático de que o Fluminense não venderia o controle do futebol. O único formato que se teria era do Fluminense atraindo investidores, os investidores colocariam dinheiro no clube, o clube faria a venda de um percentual da SAF, mas o controle continuaria com a associação do Fluminense. Passou um bom tempo falando isso. Os estudos do BTG sobre as finanças do Fluminense, sobre tudo acontecendo, e foi contratada uma empresa para assessorar o Fluminense, um advisor, isso acontece muito. Repentinamente, de uma coletiva para outra, uma mudança radical de opinião. O Fluminense agora vai procurar a gente para comprar com o controle. Não é mais sem o controle, porque entendeu que sem o controle ninguém estava comprando. Internamente, entende o problema? Eu acabei de falar bem assim, ó, repentinamente. Por que foi repentinamente? Porque pro torcedor, ele ouviu durante 1 ano e meio, 2 anos, que não ia vender o controle. Do nada, ele senta para ouvir uma coletiva e tá o presidente falando, vamos vender o controle. Não houve dentro de cada passo nada de transparência e de comunicação clara com o torcedor. Se vocês voltarem nos meus vídeos aqui sobre SAF há 6, 7 meses atrás, eu vou estar falando, gente, para você fazer uma comunicação clara com o torcedor, a primeira coisa que você tem que fazer é criar um conselho para discutir esse assunto da SAF que não seja tocado só pela gestão que está fazendo a venda. Que tenha pessoas que vão... O torcedor vai se sentir representado nessa discussão. E não os dirigentes tocando apenas essa negociação. Porque eles não são donos. Eles são eleitos. Eles são representantes nossos. Mas não são donos do Fluminense. E aí todo o processo, em todo momento, mais uma vez, outra contradição. Como é que o torcedor fica perdido? O que se respondia em rede social, em coletiva, mas assim, no momento certo, quando a gente tiver uma proposta, a gente vai apresentar essa proposta, não chegou proposta ainda, a gente vai apresentar essa proposta para o Conselho Deliberativo, o Conselho Diretor, e vai levar essa proposta para a Assembleia Geral, que é o voto dos sócios, se é sim ou não. Quando a gente tiver essa proposta. Só que existe um mundo inteiro entre o não temos proposta e temos uma proposta formal. E esse mundo inteiro de negociações passa por exemplo, reuniões com o grupo saudita. E aí, eu vou falar aqui mais uma vez, isso pode ter existido, de fato, a apuração está sempre... Você pode acreditar que o Fluminense teve reunião com o grupo saudita, o grupo saudita tinha total... E eu tô falando grupo saudita, mas na verdade o José Illan fala grupo árabe, tá? Só para me corrigir aqui. Árabe pode ser dos Emirados, pode ser, sei lá, até do Egito, né? Então, só para deixar claro, eu tô falando saudita aqui só porque é o país que tem Arábia no nome, né?
Mas assim, e é onde que tava botando muito dinheiro no futebol, né? Mas voltando. Então, você pode acreditar que o Fluminense fez essa reunião com os árabes. Você pode acreditar que aconteceu isso tudo e ainda achar que o Fluminense tomou a decisão certa. Mas, Gabriel, mesmo a proposta sendo mais alta? Sim. Porque às vezes a proposta do árabe é falar bem assim, olha, eu vou botar 3 bilhões no Fluminense, mas o meu objetivo com essa compra é botar esse dinheiro todo e eu quero comprar 100% do Fluminense. Porque comprando esses 100% do Fluminense, eu vou transformar o Fluminense no clube mais árabe do Brasil, vai se chamar Arabianense e tal. Tô imaginando aqui, tá? Uma coisa de maluco. Mas você pode dizer que os detalhes do contrato e eram os interesses dos árabes inicialmente não eram interessantes para o Fluminense. Você pode dizer que o cara que estava como representante dos árabes era um pilantra gigantesco que nem tinha comprovante que de fato ele era representante dos árabes. Tem um mundo que pode ter acontecido nesse meio tempo. Mas por que você não pode defender a gestão do Fluminense quando alguém acredita que teve uma reunião com os árabes e que o Fluminense bloqueou isso daqui porque falou que o outro modelo já estava mais avançado? Por que você não pode negar falando esses exemplos que eu falei? Porque eles não foram transparentes. Eles só vivem de dizer que não tem proposta. Mas ninguém faz proposta mandando e-mail do nada. As pessoas conversam, marcam reuniões, alinham para ir fazer uma proposta. E aí, numa dessa, a pessoa que, por exemplo, acredita que o Fluminense tem todo o direito de acreditar numa informação dessa, levantar a mão e falar bem assim, não topou, porque eles provavelmente não queriam o Mário como CEO por 5 anos. E aí, o Mário, que é presidente e tá querendo ser CEO, não quis, mesmo a proposta sendo mais alta. Ele não quer o bem do Fluminense, ele quer o bem dele primeiro. Como que você vai dizer pra essa pessoa que ela tá errada? Você só sabe o certo ou errado tendo informação. E a gente não tem informação. E aí, a prova de que estão perdidos dentro dessa confusão toda, de que sabem que estão errados, é que passaram um tempão falando, no momento certo, quando a gente tiver uma proposta, a gente vai trazer para apresentação para o Conselho e para a Assembleia Geral. Um grupo político formou uma mini maioria, né? Pô, perdão do paradoxo aqui, uma mini galerinha começou a se organizar para poder botar pressão, novamente, no âmbito político, para o Mário ir prestar esclarecimento como se estivesse sendo cobrado, como se estivesse só indo lá porque era obrigado, como se fosse alguém não transparente, etc. Correram para poder marcar uma reunião com o conselho. Mas a transparência não ia ser só quando tivesse uma proposta, que não tinha nada para falar agora? Então por que correu? Estão caminhando perdidos, porque estão numa briga política que não precisava acontecer. Só que o Mário Bittencourt, em um determinado momento, e isso é análise minha, em um determinado momento, o Mário Bittencourt acreditou nas brincadeiras de Twitter, de que ele, de fato, podia dar um golpe, de que ele, de fato, tudo que ele fizesse dentro do Fluminense, ele conseguiria, porque o conselho comia na mão dele e a torcida comia na mão dele, em sua maioria. E eu acho que ele acreditou nisso. Só que nesse meio do caminho, ele foi perdendo aliados, perdendo aliados. E até o último agora, que é a galera da Tricolor de Coração. E aí, meu amigo, a importância que essa galera dá pra política é 10 vezes mais importante do que você que vai pra arquibancada pra criticar. Uma crítica de uma pessoa que o Ronaldo França se importa vale mais do que 600 tuas aí na arquibancada. Só pra avisar como é que eles lidam, tá? Se uma pessoa falar alguma coisinha que machucou, eles movem o mundo pra resolver aquela situação, pra poder mostrar que estão certos. Agora, se tiver um protesto gigantesco na frente de Laranjeiras, então, assim, essa é a gestão de crise e de comunicação do Fluminense. E esse é o principal motivo da SAF do Fluminense estar sendo feita de uma maneira a toque de caixa. Estar sendo feita de uma maneira bagunçada. E aí eu vou repetir uma frase que eu ouvi no Sodanense hoje. Inclusive, se inscreva lá no Sodanense. Eu ouvi hoje, mas acho que o programa era de ontem, do Emiliano Tolívia, que é, no voto da SAF, analise com calma as coisas. E faça, isso aí é frase minha, né? Como a galera que faz o negócio do visto americano, né? O visto americano, o oficial que tá lá, aqui no Brasil, ele parte do pressuposto de que você tá querendo ir pra morar nos Estados Unidos escondido. Então ele já chega, você já tem o não. Você tem que convencer a ele do sim. Essa decisão é tão séria da SAF que eu recomendo que você parta do não. E aí ouça todos os argumentos para se convencer do sim. Porque é uma decisão extremamente séria num processo que está extremamente conturbado. E isso está vindo de alguém que votaria sim, na maioria dos casos, tá? No meu caso, eu sou a favor do Fluminense se transformar em SAF, mas eu não sou a favor do Fluminense se tornar
propriedade de uma pessoa só. Da forma como tá sendo, isso vai ser mais danoso do que positivo. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.